Vamos falar aí a respeito da presença aqui da presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul, o Sindimóveis, a Luciana de Almeida. Luciana, que está em Três Lagoas para uma agenda aí desde a última segunda-feira. E ela veio nos explicar, já que hoje é o dia do corretor de imóveis, nada mais justo do que ela estar conosco para falar sobre a categoria e, claro, tudo mais importante que norteia o setor aqui em Mato Grosso do Sul. Luciana, muito obrigado por estar com a gente. Seja bem-vinda ao nosso programa. Seja bem-vinda a Três Lagoas. Apesar que já está desde segunda-feira, seja bem-vinda. E nós falamos, né, uma data que marca, né, principalmente a categoria. A representatividade de vocês é muito importante. E principalmente, já para iniciar nossa entrevista, diz pra gente a representatividade, o que significa, você como mulher, como representante do setor, defensora da categoria, o que é o setor de corretor de imóveis em Mato Grosso do Sul. Bom dia. Gente, bom dia, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada mesmo. Esse espaço para nós, corretores de imóveis, é muito importante. E, Rafael, a profissão corretor de imóveis é uma profissão que ela é significativa para a sociedade, né? Sim. Então, nós temos uma importância muito grande para o setor econômico, né, nacional, porque nós realizamos sonhos, né, mas nós fazemos o dinheiro girar, sim, né? Sim. Então, o município também, ele consegue inflar os cofres porque a gente faz a venda e arrecada, né? Então, a nossa profissão ela é muito importante. E o dia 27 de agosto é o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis, então nós temos muito a celebrar. E o Sindimóveis é a entidade que representa toda a categoria dos corretores, e eu estou presidente, né? E nós já realizamos um trabalho na cidade de Campo Grande, na nossa capital. A história do Sindimóveis é uma história de 46 anos de muito trabalho em prol da categoria, e desde que nós estamos à frente do Sindimóveis, a nossa ideia é de sempre expandir, trabalhar pelo coletivo, né? Sim. Então, oferecer serviços, benefícios, orientação jurídica para os corretores de imóveis, né? Palestras, capacitação constante, porque é necessário o corretor estar atualizado. E o nosso projeto incluía o quê? Ir para o interior, né? Então, atender também, apoiar, capacitar os corretores do interior, né? E esse trabalho ele já foi feito no Sindimóveis há muitos anos atrás e estava parado. Sim. E quando nós assumimos, falou, não, nós vamos para o interior. E a primeira cidade que nós começamos a trabalhar foi a cidade de Três Lagoas. Há um ano nós já estamos vindo para cá. Eu só tenho a agradecer a cada corretor e corretora de Três Lagoas por ter acolhido o Sindimóveis, né? E ter entendido a nossa proposta, o nosso propósito, que é juntar a força dos corretores de imóveis em prol realmente da nossa valorização. E a união, o trabalho sempre com ética só vai agregar a nossa profissão. Então o Sindimóveis, ele está aqui em Três Lagoas, a gente chegou na segunda-feira, a gente realizou um evento no Sebrae, com casa cheia, 2 palestras, uma falando sobre financiamento, que é uma ferramenta de trabalho para o corretor, ele precisa dominar esse assunto, e tráfego pago também, porque hoje em dia a gente vende pelas redes sociais, né? E nada mais justo de homenagear os corretores de Três Lagoas. Ontem nós realizamos um jantar para os corretores, né? Sim, sim. E foi um sucesso, foi uma noite de uma confraternização de muita alegria, né? Então a gente se divertiu e curtiu muito juntos. E é bacana a gente ver que o sindicato, né? Vocês são bem unidos também, né? Não é só uma categoria em si, né, Vini? Vocês estão juntos, atuam juntos, tudo mais. E hoje vocês tem um determinado número aqui em Três Lagoas? Como é que é a representatividade aqui? Já que nós somos a 3ª maior cidade do estado, né? Tem uma importância maior. O que é essa representatividade? Desde quando vocês atuam aqui em Três Lagoas, principalmente? Olha só, para você ter uma noção de números, no Mato Grosso do Sul, a gente já está entregando credencial para novos corretores de número 17 mil, né? Sim. Só que ativos, efetivamente, no estado, é em torno de 12 mil. E quando a gente fala em Três Lagoas, esse número está na média de 550 corretores. Sim, e é muito bacana um número que a gente tem, e eu, como mulher, fico muito feliz, na média de 42% desse número de corretores são mulheres. Então, nós temos muitas mulheres trabalhando como corretora de imóveis aqui em Três Lagoas. A maioria é mulher. A gente falava tanto de uma categoria que era só homem, só homem, só homem. Por que as mulheres estão dominando esse setor? Logo o setor de corretores, porque tem que falar com pessoas, tem que lidar com situações diferentes. Como é que é para vocês, como presidente, como mulheres que vocês estão aqui, maiores tipos de corretoras que são
mulheres em Mato Grosso do Sul? Sabe o que eu acho? A profissão de corretor de imóveis, ela é uma profissão que nos possibilita, às vezes, algumas facilidades. Então, você imagina uma mulher que é casada, tem filhos, né? Sim. Talvez ela tenha o tempo dela um pouco apertado. E a profissão de corretor de imóveis, se você organizar direitinho, você consegue fazer o teu horário. Sim. Então, ela consegue cuidar do filho, cuidar da casa, e na hora que o filho está para a escola, ela vai trabalhar. Ela foca no trabalho. Aí, às vezes, ela vai protelar um pouquinho, 1, 2 anos a carreira, mas depois que os filhos cresceram um pouquinho, ela deslancha. Por quê? A profissão de corretor de imóveis, ela exige uma sensibilidade muito grande que só a mulher tem, gente. Sim. Então, a gente tem como entender o que o homem quer, o que a mulher, a gente entende o que a família quer. A gente entende num atendimento de um casal, por exemplo, para quem que você tem que direcionar, quem que manda naquela visita ali, naquela relação. Muitas vezes é assim. A gente tem que entender para quem que a gente dá, né? Vai para um lado, vai para o outro. O corretor, ele atua em várias frentes, porque muitas das vezes a gente está intermediando uma compra e venda, mas a gente também intermedia conflitos. Sim. Né? Então a gente tem que conseguir fazer as coisas se acalmarem para que o negócio realmente seja efetivado e que o cliente seja bem atendido sempre. E a profissão corretor de imóveis é uma profissão que ela tem que ser respeitada. Por quê? Porque a gente garante juridicamente que essa intermediação ela vai ser feita com sucesso, com ética e com responsabilidade. Então, toda vez eu falo, tá pensando em comprar, vender, alugar um imóvel, procure um corretor de imóveis. Vini? Primeiramente, obrigado aqui pela presença. Eu já cheguei a trabalhar até com produção audiovisual aqui para as imobiliárias de Três Lagoas e também para corretores, e eu acredito que aqui em Três Lagoas a gente tem um mercado que é muito promissor. A gente tem bastante condomínio, tem muita construção de novas áreas. Então, o que vocês acham sobre o futuro desse mercado aqui na Costa Leste, principalmente em Três Lagoas? É algo que já está dando o olho está crescendo aqui para essa região? Como está sendo para vocês? Gente, essa região de Três Lagoas, há 10 anos atrás, você às vezes não visualizava o que está acontecendo hoje, né? E eu acho que isso vai continuar, o crescimento ele não vai parar, ele não vai regredir, e os olhos já se voltaram para Três Lagoas e região, né? Então aqui a gente vê lançamentos acontecendo, e eu presenciei inclusive um que na tarde de lançamento foi vendido 80% do empreendimento, né? Então a procura tem, a demanda tem, e realmente cada corretor tem para onde trabalhar, porque tem investidores que procuram lançamentos, né? Tem aquela pessoa que está procurando a casa própria, então tem o sonho de sair do aluguel. E a gente vê, né, a olhos vistos aqui, várias construções dentro daquele programa Minha Casa Minha Vida, que possibilita, né, a facilidade de compra. Outro tema muito importante também agora é o bônus moradia, que é mais uma outra vantagem na hora de comprar o imóvel, que é o subsídio a nível estadual também, que facilita ainda mais adquirir a casa própria. Gente, e ainda, nível Brasil, é muito grande ainda a porcentagem do brasileiro que não tem casa própria, que mora de aluguel. Então, essa demanda, ela vai continuar, porque a procura é muito grande, né? Então, Três Lagoas, não tem como falar, vai parar, vai estagnar. É só crescimento, realmente. Só que, para que o cliente faça um bom investimento, ele tem que procurar um corretor de imóveis. E muitas vezes as pessoas têm uma ideia que corretor de imóveis são só para imóveis de médio ou alto padrão, mas vocês também aqui em Três Lagoas com certeza tem um nicho também de casas populares, né? Minha Casa Minha Vida. Como que é aqui com esse certeza. mercado? Aqui em Três Lagoas, para o Sindimóveis desenvolver o trabalho dele, eu estou em Campo Grande, então eu preciso de pessoas que trabalhem junto conosco, né, aqui na cidade de Três Lagoas. E nós temos uma diretora, que é a diretora de convênios, a Paula Félix. Ela é uma corretora de imóveis especialista em Minha Casa Minha Vida. Sim. Então, é o imóvel popular, né? Então, essa gama de clientes é gigantesca, né? Porque é aquela pessoa que precisa comprar com o mínimo % de entrada, né? Que precisa usar o FGTS, todas as economias de uma vida para comprar o primeiro imóvel. E a nossa diretora, ela é especialista em Minha Casa Minha Vida. E eu posso te falar, tá bombando de vender. Porque às vezes tem esse pensamento de que para você ser bem sucedido, você tem que estar vendendo alto padrão, altíssimo padrão, mas às vezes você pode bombar vendendo só Minha Casa Minha Vida, porque né? muitas vezes, né, Vinícius, às vezes, o trabalho que dá para vender um imóvel popular é o mesmo trabalho que dá para vender um imóvel alto padrão. O que muda é um pouco o estilo do atendimento, mas
você pode ter certeza que um bom corretor de imóveis, ele atende com excelência o cliente alto padrão e o cliente popular. Então, o corretor ele tem que estar preparado para atender qualquer tipo de cliente. Ele pode escolher um nicho, mas ele tem que estar preparado para atender qualquer tipo de cliente. Perfeito. E uma questão também, Luciana, a gente fala de Campo Grande, né? Campo Grande, porque hoje lá a capital de Mato Grosso do Sul, hoje é uma das cidades ali que tem a maior procura e tudo mais. Como é que é o cenário por lá hoje, com essa expansão? Campo Grande está crescendo, infinidade de prédios. Eu fui lá há alguns meses atrás e realmente você vê, para todos os lados tem prédios sendo construídos, né? Coisa que não tinha 10, 15 anos atrás. Como que está em relação à procura lá na capital, Luciana? Você tem acompanhado esse crescimento, essa demanda grande, principalmente por ser Campo Grande, uma cidade que está recebendo diversos investimentos e tudo mais nos últimos meses? Então, eu sou corretora desde 2007, né? Então são 18 anos atuando no mercado imobiliário. Sim. E nesse período todo, eu já passei por muita coisa, altos e baixos realmente, porque quando acontece alguma coisa no mercado financeiro, impacta diretamente no mercado imobiliário. Sim. E o mercado imobiliário é aquele que, não importa o que aconteça, investir no imóvel continua sendo o melhor negócio, né? E hoje, quando a gente vê o cenário de Campo Grande, é realmente uma coisa que você não entende muito bem. Sim, porque você fala, meu Deus do céu, é um prédio crescendo aqui, é outro prédio crescendo aqui, é um condomínio novo. Gente, e vende, e tem público, entendeu? Então, o que acontece? Quando você tem muitas construtoras chegando em Campo Grande, eu vejo isso de uma forma positiva. Por quê? É a concorrência. O que acontece com a concorrência estando acirrada ali? A qualidade de construção tem que ser melhor. Então, o cliente vai ser melhor atendido. Sim. O preço vai ficar mais competitivo. O cliente vai se dar bem nisso daí, né? Então, essa concorrência, essa chegada de novas construtoras, e o que está acontecendo muito em Campo Grande, a gente só tem a beneficiar o cliente e a transação. E quando você fala, nossa, será que tem público para isso tudo? Tem, gente. Porque, como eu disse anteriormente, é uma porcentagem muito grande ainda de brasileiros que querem comprar a casa própria e também investir, adquirir o seu segundo, terceiro imóvel, né? Sim. Porque a questão do imóvel, quando você faz um bom investimento, você compra aqui, daqui 6 meses você vende, você já está lucrando, né? Então, em relação a isso, a gente vê sempre de forma positiva, porque o mercado imobiliário continua aquecido e muito aquecido. A questão também do aluguel ainda é um problema para vocês? Não, o aluguel também está bombando. Tá bombando também? Tá bombando, porque assim, eu trabalho com compra, venda e locação. Sim. A procura, gente, é muito grande por aluguel, é muito grande, porque ainda tem clientes que eles não estão prontos financeiramente para comprar a casa própria. Sim, seja porque ele não tem ainda reserva financeira suficiente, ou seja porque ele está com alguma restrição, infelizmente. Cabe ao corretor atender cada cliente, entender o perfil e orientá-lo. Porque muitas vezes o corretor ele fica naquele desespero, meu Deus, tem que fechar sabendo, mas não é o tempo do cliente. Tenha paciência, trabalhe o cliente, porque às vezes ele vai ter que continuar um pouco ainda no aluguel, depois ele consegue se organizar e comprar a casa própria. Mas o aluguel ainda continua em alta, teve também uma alta nos valores realmente, né? E para você também oferecer uma segurança para o teu cliente, que é o proprietário do imóvel, você tem que saber trabalhar esse cliente que vai entrar, fazendo realmente uma pesquisa, levando para o jurídico daquele cliente para ver se ele vai ter a capacidade de pagamento, para não ter problema, fechar uma segurança locatícia, né? Mas aluguel também é uma crescente, tem uma procura muito grande. E o papel do corretor é perceber ali qual que é o ponto e aonde que aquele cliente se encontra, se vai ter que permanecer no aluguel, ou então nem o cliente sabe que ele tem potencial de compra. Cliente, aguarde um pouquinho, vamos fazer uma análise, vamos ver como é que fica para você. Muitas vezes você orienta, não vai que não, espera, compra o teu imóvel, porque às vezes ele pensa que é impossível. Muitos clientes pensam que é impossível, que não vai conseguir, e não é. Se ele tiver um atendimento de qualidade, o corretor, o papel dele é orientar sempre o melhor caminho. Perfeito. E uma questão também, né? Porque você falou desse aumento do aluguel. Em Três Lagoas há isso, né, Vini? Há esse aumento, mas mesmo assim, mesmo com essa crescente, muitas pessoas estão optando pelo aluguel. Isso é impressionante a gente ver isso, Luciano. Sabe o que acontece? Nessas vezes também, Rafael, pode estar acontecendo o seguinte. Ele tem potencial para compra, mas no momento, às vezes, ele pode comprar o imóvel tipo 1. Sim. E ele não quer morar nesse tipo 1. Ele quer morar num imóvel
melhor, ele quer morar bem, ele quer morar um pouco, uma localização mais perto do centro, né? E aí ele escolhe, ele fala, não, eu vou morar de aluguel porque eu quero morar melhor agora. Ele vai se preparando, daqui um tempo, aí ele vai poder comprar o imóvel que ele quer. Porque tem dois tipos de cliente, aquele cliente que fala, nossa, eu tenho que sair do aluguel agora, não importa que eu vou ter que morar aqui, mas eu quero sair do aluguel. E tem cliente que não, ele quer morar bem, pronto, acabou. Então ele vai pagar aluguel feliz da vida. Ele vai pagar, mas no futuro, você acredita assim, como a sua experiência, ele pode optar ali futuramente em comprar um imóvel, ter ali o imóvel no nome dele, né, ter ali fixado para não ficar pagando aluguel por toda a vida, que é o sonho de quase todo brasileiro não pagar aluguel a vida inteira, né? Você acha que isso pode acontecer futuramente? Com certeza, pode porque, por exemplo, né, uma pessoa solteira, às vezes ele quer morar realmente bem, não vou querer morar naquele bairro não, vou pagar aluguel, vou ficar aqui. Aí começou um relacionamento, aí ele vai casar, ele precisa realmente pensar, não, eu tenho que adquirir minha casa própria. Então, assim, os ciclos, eles vão acontecendo na vida do ser humano, e ali, então, tipo, um casamento, ou desfeito, ou tá fazendo um casamento. Então, eu acho que o pensamento de todo brasileiro, no momento, é realmente ter a sua casa própria. Eu morei de aluguel durante muitos anos, e eu lembro que eu pensava que eu não poderia comprar uma casa. E quando eu peguei e falei, meu Deus, eu não aguento mais pagar aluguel, eu peguei e falei, que há anos atrás, isso aí foi uns 27 anos atrás, eu falei, gente, não aguento mais pagar aluguel. Eu falei, deixa eu ir, naquela época não era corretora, deixa eu ir no banco para ver como é que funciona. A atendente do banco falou, é assim, assado, Luciana, traz essas documentações. Quando eu levei a documentação e que ela falou assim, tá aprovado, você pode comprar um imóvel até X valor. Eu não acreditei. E quando eu consegui encontrar o imóvel que estava com a documentação desembaraçada, e detalhe, naquela época eu estava sem corretor de imóveis, então um processo que poderia ter sido muito rápido demorou meses para ser concluído. Eu tive muitas frustrações nesse caminho, né? Porque eu não tinha o conhecimento de procurar um corretor. E quando eu assinei o contrato do meu financiamento e eu comecei a pagar, não tem explicação, assim, meu Deus, essa casa é minha. E não tem outra explicação quando você paga o último boleto e você quita a casa própria. Aí melhor, vou vender e comprar outra, né? Meu Deus, gente, é maravilhoso. Então, assim, a nossa profissão, ela é uma profissão com um diferencial muito grande, porque a gente lida com sonhos mesmo, e por já ter passado por isso e ser muito feliz nessa profissão, eu acho que hoje, dia 27 de agosto, é um dia muito especial. Claro. Então eu quero mandar um beijo de novo para todos os corretores de imóveis aqui de Três Lagoas, porque vocês merecem, né? A gente batalha diariamente com todo tipo de cliente mesmo, tentando ajudar. Às vezes a gente se frustra no meio do caminho, a gente sofre com os clientes também, né? Mas a gente chora junto com eles também. Claro, é importante. E trazendo essa coisa do orgulho, trazer o sindicalista um pouco mais forte, eu até vi um vídeo que era até um corretor que estava no meu Instagram, que ele compartilhou, que na verdade era um corretor de imóveis, que ele estava em algum programa de televisão, e eles perguntam a profissão dele, aí ele pega, eu trabalho no ramo de compra, vendas, dá uma enrolada, e aí, resumindo, corretor de imóveis. E aí, ele estava falando, não, eu tenho orgulho de dizer, eu sou corretor de imóveis, é o meu ganha-pão, é o que eu faço no meu dia a dia, e trabalha com sonho, né? Você sempre no momento de corretor de imóveis, geralmente você está vendendo um momento feliz da família, que ela está querendo conquistar algo que é tão sonhado. Então, eu gostaria que você falasse isso, de trazer esse orgulho da profissão de corretor de imóveis, e para quem está nos escutando, que às vezes pensou já alguma vez, como que ela pode querer começar, como que ela pode se profissionalizar e como ela pode seguir nesse caminho que você segue. Gente, é assim, para ser corretor de imóveis, precisa ter o 2º grau, precisa fazer o curso técnico TTI, que se chama Técnico em Transações Imobiliárias, ou o curso nível superior, que é o Gestão Imobiliária, né? Você fazendo esse curso, finalizou, você vai ao nosso conselho, se credencia e vai ser corretor de imóveis. Lembrando, na hora que pegou o CRES, tem que sair e ir direto para o sindicato se filiar, né? Pegou o CRES, segundo passo, se filiar ao Sindimóveis. Trabalhar hoje nessa profissão que cresce tanto e que tem tanta competição, nós precisamos ter um diferencial. E eu acho que o diferencial é o amor realmente, aquilo que a gente faz. Porque quando a gente faz com amor,
a gente consegue atender melhor o cliente, a gente consegue cativar aquele cliente, a gente consegue orientar melhor. Quando você atende bem, você consegue ser reconhecido, você já vai conseguir indicações, né, para outras futuras vendas. Então, ser corretor de imóveis hoje é realmente ser aquela pessoa que acredita que pode ser melhor a cada dia. Porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta e a gente tem prazer em atender o cliente, tem paciência, porque tem dia que ninguém tá bom para conversar. Sim. Então, a gente, para trabalhar como corretor de imóveis, tem que gostar de pessoas, Vinícius. Tem que gostar de se relacionar, da troca. E entender muito também que às vezes você não tem que falar, você só tem que escutar. Porque eu acho que um grande segredo também eu gosto muito de conversar, mas eu sei também ouvir, né? Então a gente tem que saber escutar para você entender a necessidade do teu cliente. Então, ser corretor de imóveis é isso. E é também ter a noção que, como qualquer outra profissão, para que a gente tenha força, para que a gente seja ouvido, nós temos que fazer parte do Sindimóveis, que é o sindicato, porque aqui a gente realmente unido, nós vamos ter muito mais valores e o mercado imobiliário num todo vai sair mais fortalecido disso. E uma outra questão também importante, né, Vini? Porque nós falamos também da importância da filiação ao sindicato. Muitas pessoas têm opiniões adversas sobre sindicato. Ah, mas o sindicato é isso, o sindicato é aquilo, mas não reconhece a questão que é da defesa do setor, né? Hoje vocês têm aí orientação jurídica, capacitação e tudo mais. Para aquela pessoa que é um corretor de imóveis e ainda não é filiado, o porquê que ele deve ser filiado ao sindicato, Luciano? Para se filiar hoje é muito simples, E também é a questão, eu falo para todo mundo, gente, nenhum corretor hoje dentro do sindicato é apenas um número para mim. O corretor ali é realmente parte da família, porque o sindicato, ele tem aquela preocupação. Ontem, quando eu estava no evento, a gente estava conversando com os corretores aqui de Três Lagoas, eu falei, gente, o que eu preciso? Eu preciso escutar vocês, eu preciso realmente entender qual que é a dor, qual que é a necessidade da categoria aqui em Três Lagoas para que a gente consiga trabalhar juntos. E o sindicato, ele não faz nada sozinho, faz porque nós somos um grupo, né? O sindicato, ele só funciona porque ele tem uma diretoria à frente dele que trabalha de forma voluntária, não ganha nada, porque tem amor à profissão e porque quer que a profissão cresça e quer realmente que todos entendam a importância de fazer parte. Porque a gente só consegue dar o passo 2 se a gente tiver força, se a gente tiver volume, se a gente falar a mesma língua, respeitando as diferenças. Ninguém é obrigado a pensar da forma que eu penso. É trocar ideia, porque às vezes eu não vou conseguir ter a visão que você tem. Conversando com você, entendendo o seu ponto de vista, falar, poxa vida, é verdade, Vinícius tem razão. E aí eu já vou mudar, vamos ter mais resultados se for assim mesmo. E o sindicato, ele tem esse objetivo também de escutar, de unir, de agregar. E eu falo muito assim, quando nós assumimos o Sindimóveis em 2022, gente, Campo Grande tinha 170 filiados em 2022. E eu sou corretora desde 2007, me filiei em 2008, sempre utilizei a estrutura do Sindimóveis, porque o Sindimóveis em Campo Grande, ele oferece uma estrutura de trabalho para o corretor. Então, por exemplo, nós temos espaços de trabalho compartilhado. Você chega lá, você não tem escritório, você chega lá no sindicato, vai trabalhar, coloca seu notebook, tem um espaço para você. Porque tem os que trabalham em imobiliárias, mas também tem as pessoas que são só PJ. Autônomas. Então, eu fui autônoma durante muito tempo. E aí, você tem o seu notebook, beleza, não tem espaço de trabalho compartilhado com computador. Eu tenho um cliente para atender essa tarde, preciso de uma sala individual. Tem sala para atendimento individual. Então, é realmente que o corretor entenda que o sindicato quer acolher, quer receber, quer ajudar, quer orientar, quer facilitar a vida dele. Você não tem que perder tempo tirando certidão. Pede para o Sindimóveis, a gente tira a certidão para você. Você está numa negociação que deu um problema, não fica desesperado. Liga para o Sindimóveis e fala com o advogado. Nós temos um advogado à disposição para orientar juridicamente, para ajudar o corretor a sair daquele impasse, né? Então, a importância realmente do corretor entender que é preciso estar junto, é preciso estar dentro. Quando a gente começou, eu estava falando, nós tínhamos 170 corretores filiados em Campo Grande. De 2022 para cá, nós estamos com 900 e poucos corretores. Caramba. É um número nunca visto no sindicato. E por que eu falo isso? Porque tem que falar.
Sim. Porque o que acontece? É vontade de fazer, de realizar e saber que é possível. Então, corretor, você tem que vir para o sindicato, porque dessa forma é que cada vez mais nós vamos conseguir colocar para a sociedade o valor da nossa profissão. E Três Lagoas, mais uma vez, eu agradeço a receptividade dessa cidade para com o Sindimóveis e os corretores, que são muito acolhedores, que participam dos eventos, e eu não desisto, porque, por exemplo, quando eu comecei lá em Campo Grande, a gente fazia evento de capacitação, tinha 5 corretores. Falei, não, vou. Caramba. Hoje a gente tem um auditório montado para 70 corretores e tem fila de espera. Então, é isso. É acordar realmente para aquela necessidade. Eu preciso fazer parte disso aqui, porque essa entidade me valoriza. E principalmente para quem está começando, igual você falou, né? Fez o registro, já é bom ir lá e entrar no sindicato, porque tem toda essa estrutura para quem ainda está no início, é muito mais fácil de conseguir se manter na profissão. Isso. E essa preocupação com o corretor que está ingressando agora no mercado imobiliário é muito grande para nós. Tanto que foi desenvolvido um projeto, agora no ano de 2025, que se chama Academia do Corretor de Imóveis. O pessoal pensa assim, não é? Vai para academia fazer exercício? Não, gente, vai à Academia do Cérebro. Então, a Academia do Corretor de Imóveis, o que é isso? São profissionais que são especialistas em determinados temas. Eu conversei com eles, a gente se uniu, e essa ideia da academia é uma ideia que veio da nossa vice, a Kênia, que chegou, conversou comigo, e é uma que apoia a outra, porque a gente pensa na categoria, e nós montamos essa estrutura da academia. E é voltada só para o corretor que está ingressando no mercado imobiliário. Por quê? Quando você está estudando, você tem a teoria, mas você não tem a prática, a vivência. Saiu, terminou o curso, vem para o sindicato, porque você vai fazer a academia. E você vai ter com os especialistas a prática, o dia a dia do corretor de imóveis. E quando eu for realizar a edição da Academia do Corretor de Imóveis aqui em Três Lagoas, eu quero vir aqui falar para vocês. Por favor. A gente realizou a primeira edição em Campo Grande em junho, e nós vamos trazer para Três Lagoas também, que é para ajudar esse corretor de imóveis que está começando agora. Legal, tem alguma previsão de quando? Então, a gente vai fazer esse semestre ainda, né? Então a gente está se organizando para fazer esse semestre. Por quê? Todo mês tem novos corretores ingressando no mercado imobiliário aqui em Três Lagoas. Então, é necessário ir conversando muito com os corretores daqui. Eles mesmos falaram, Luciana, a gente precisa de ajuda, a gente precisa entender como é que funciona, porque não é normal. Na escola, eles não conseguem explicar em pouco tempo tudo. A profissão é uma profissão complexa, né? E é muito séria, porque é necessário se entender de documentos. É um investimento de uma vida. Então, realmente, a responsabilidade é muito grande e o conhecimento é obrigatório que se tenha. Muito bacana. Inclusive eu tenho aqui, você que é e ainda não é filiado ao sindicato, eu tenho um telefone aqui, inclusive com a diretora, né, que é a Paula Félix, como disse a Luciana, é o 679-9220-2134. 679-9220-2134. Você fala aí com a Paula Félix. Interessados em se filiar ao sindicato, entrem nesse telefone aí, mandem mensagem, porque é importante. Acima de tudo, é a defesa do setor, que é necessário, como você disse, que cresce cada vez mais. Isso, dá tempo de entrar antes da academia. Se entrar agora, já vai conseguir. Ontem nós realizamos o jantar para os corretores e foi muito legal, porque daquele jantar eu não fechei somente para afiliados. Sim. Era aberto para corretores de imóveis. Por quê? Eu quero que o corretor venha e conheça o trabalho do Sindimóveis. E naquele jantar ali já tem os nomes anotados que vão se filiar, né? E eu quero lembrar aqui o seguinte, a gente não faz nada sozinho, como eu falei. E eu tenho o apoio da Paula Félix, que é a nossa diretora de convênios. E agora, uma notícia quentinha, é a nossa diretora de relacionamento, a Keline, que agora é uma corretora de Três Lagoas e que vai trabalhar conosco aqui, que vai ser a base do Sindimóveis. Então, corretores que querem se filiar, agora é só falar com a Keline, a nossa diretora de relacionamentos. Olha aí, então, pessoal, repetindo mais uma vez, 679-9220-2134. Entre em contato, que assim você queira ou não aí ser aí filiado ao sindicato. Acima de tudo, unir a categoria, que é o mais importante aqui em Mato Grosso do Sul. Acesso ao networking incrível, né? Conhece pessoas, que é o mais importante. Luciana, muito obrigado por você ter vindo ao nosso programa. Agradeço as meninas também por terem vindo aqui ao nosso programa também junto com a Luciana. E realmente aí desejamos que você volte aqui para falar de mais novidades e que continue pujante aí o setor dos corretores aqui. E parabéns pelo dia também, importantíssimo. Parabéns a vocês também pelo trabalho realizado. Muito obrigado. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a receptividade de vocês, tá? Sempre aberto. A gente espera agora a academia pra gente divulgar aqui também. Vou vir aqui divulgar, hein? Pode vir, seja bem-vinda. Muito obrigado.